Muito boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus nos envolva em mais essa oportunidade. Na última quarta-feira, na exposição doutrinária da semana passada, nós reiniciamos nas exposições a análise do Livro dos Espíritos. Este livro que já foi analisado completamente aqui nessa casa por duas oportunidades. A primeira delas nas exposições de quarta-feira, posteriormente nas exposições de domingo, e terminada essa análise nós retornamos à quarta-feira como sendo o espaço para debatermos aqui os ensinos que o Livro dos Espíritos nos traz. E imagino que a grande maioria de vocês saiba que o Livro dos Espíritos é composto de perguntas e respostas. Muitas perguntas, muitas respostas, mais de 1000. Mas antes disso há uma introdução ao Livro dos Espíritos. E essa introdução foi tratada na exposição da semana passada. Uma introdução onde Kardec apresenta novos termos, novas palavras e dá o sentido a elas, onde ele explica quais são os principais ensinamentos da doutrina espírita, para que aquele que quer se aventurar em uma obra de mais de 600, 700 páginas, a depender da edição, possa saber o que ele encontrará, pelo menos a base principal desses ensinamentos. Fala também de críticas que eram feitas à época sobre o Espiritismo e as rebate de forma fundamentada. Então é uma introdução bastante longa, são mais ou menos 50 páginas. E quando nós concluímos essa introdução, pensamos, agora vamos para as perguntas e para as respostas. Mas ainda não, porque depois dessa introdução há um breve texto de 5 páginas que Kardec denomina prolegômenos. Eu tive a impressão que alguém falou saúde aqui, mas eu não espirrei, tá? O nome é esse mesmo, prolegômenos. Um termo não usual hoje em dia, mas que significa, de certa forma também, introdução, conceitos preliminares. E aí parece estranho, porque já tinha uma introdução densa, de 50 páginas, mas aí tem uma nova introdução, curtinha. Mas nessa introdução, que é muito interessante, é onde Kardec fala como surgiu o Livro dos Espíritos. Esse livro que nós abordaremos durante longo tempo nas exposições de quarta-feira. De onde ele surgiu, em qual sistemática, e também finaliza esse texto com uma mensagem recebida dos Espíritos, dizendo qual era a missão de Kardec e como ele deveria se portar. E essa mensagem, acreditamos nós, se aplicava a Kardec, mas se aplica a nós também. Por isso que na noite de hoje, analisando os prolegômenos do Livro dos Espíritos, falaremos um pouco de como surgiu o Livro dos Espíritos e também da missão de Kardec e da nossa missão enquanto espíritas. Pois bem, Kardec começa esse texto dizendo o seguinte, que fenômenos alheios às leis da ciência humana se dão por toda parte, revelando na causa que os produz a ação de uma vontade livre e inteligente. Ele cita fenômenos alheios às leis da ciência humana. Ou seja, estavam acontecendo fenômenos que as nossas leis da ciência não podiam explicar. E que fenômenos eram esses? Vamos para viajar no tempo, né, para apresentar esses fenômenos. O ano é 1848. Numa cidade americana chamada Hydesville, numa casa humilde, vivia um casal Fox junto com suas 3 filhas. E naquela casa começaram a ocorrer alguns fenômenos interessantes. Nós que não estamos na casa falamos interessantes. Quem estava na casa falava assustadores. Porque do nada começavam a surgir barulhos na casa, de modo aos vizinhos e parentes e amigos dizerem que aquela casa estava mal assombrada.
E ninguém sabia explicar por que aquilo, por que daqueles barulhos. Até que a mais nova das filhas do casal Fox, sempre tem que ter uma criança corajosa para enfrentar essas coisas, justamente a mais nova resolveu entrar em contato com essas batidas nas madeiras. De que forma? Começou a fazer perguntas, dizendo: você está aí? Se sim, bata uma vez na madeira. Se não, bata duas. E estava lá uma batida. E assim foi estabelecendo um contato. Sempre por essa sistemática. Uma batida é sim, duas batidas é não. Mas ela queria fazer mais perguntas. E aí alguém que se aproximou pensou num método diferente. Vamos fazer diferente. Vamos perguntar algo e ele pode responder com o alfabeto. Uma batida é a letra A, duas batidas é a letra B. E assim vai, né? E aí alguém notava e surgiam as respostas. E nesse contato ela perguntou: o que é você? Ou quem é você? E ele respondeu. A madeira respondeu, mas aí a gente já sabe que não era mais uma madeira. Era um espírito dizendo que havia vivido naquela casa, que havia sido assassinado naquela casa e que seu corpo estava ali naquela residência. Tempos depois, tentaram uma escavação e não acharam corpo nenhum. Mas tempos mais longos depois, numa reforma, numa destruição parcial da casa, quebraram uma parede e descobriram que o esqueleto de um homem estava lá concretado na parede, comprovando que aquele fenômeno que se passou em Hydesville era um fenômeno mediúnico. Fenômeno mediúnico que não surgiu ali em Hydesville, em 1848, que o próprio Kardec nos ensina que ocorreram em todos os tempos. Mas esse marco de Hydesville é considerado como o início da era do espiritismo ou do espiritualismo moderno. Pouco tempo depois, quase concomitante a isso, na Europa acontecem fenômenos bem interessantes também. E esse eu diria que era interessante mesmo, porque era um pouco menos assustador, para quem não conhece. Mesas e cadeiras começavam a bater e girar pelo ar, sem o estímulo material de nenhuma pessoa. Isso acontecia em residências, em clubes, em salões de reunião da sociedade parisiense, principalmente na França, mas em outros locais da Europa. E até que um dia essa conversa de que há fenômenos dessa natureza acontecendo em Paris, principalmente, chega a um senhor chamado Hippolyte Léon Denisard Rivail, o professor Rivail. Um amigo seu, o senhor Fortier, lhe diz que isso está acontecendo, que as pessoas se reúnem e de repente mesas e cadeiras começam a balançar sozinhas. E o professor Rivail não se surpreende, diz: olha, isso pode ser explicado pela ciência. O magnetismo pode causar esses deslocamentos. Nós estamos longe de conhecer todas as leis da ciência. O tempo passa mais um pouco, e aí nós já estamos no ano de 1854, quando novamente o Sr. Fortier procura o professor Rivail e diz: agora eu tenho algo mais surpreendente para te falar. As mesas não só se movem, como respondem a perguntas, mais ou menos na mesma sistemática que as irmãs Fox utilizaram nos Estados Unidos. Formulavam perguntas e as mesas batiam e respondiam. Aí o professor Rivail falou: me desculpe, enquanto você estava me falando que as mesas e cadeiras se mexiam, vá lá. Mas responder, mesa pensa por acaso? E não se convenceu. Mas pouco tempo depois, novamente, um outro amigo da sua maior confiança, o Sr. Carlotti, lhe conta as mesmas coisas e cita que isso está acontecendo em casas de pessoas respeitáveis, merecedoras de crédito, de fé. Então, no ano de 1855, o professor Rivail decide ir a uma dessas sessões.
e presencia esses fenômenos que estavam acontecendo. E ele chega a uma conclusão de que a razão, a nossa razão humana, diz que um efeito inteligente há de ter como causa uma força inteligente. E os fatos han provado que essa força é capaz de entrar em comunicação com os homens por meio de sinais materiais. Isto é, ele vai, presencia mesas e cadeiras respondendo perguntas e diz: mesa não pensa. Se há um efeito inteligente, esse efeito há de ter uma causa, e essa causa tem que ser inteligente, coisa que a mesa não possui, a inteligência. Então há uma inteligência invisível, porque nós não víamos, as pessoas não viam, entrando em contato com o mundo material, trazendo respostas a indagações que eram feitas, e esse fenômeno estava acontecendo. E o professor Rivail aí sim se interessa por esse fenômeno. E mais tarde ele diz que, participando dessas sessões, interrogaram acerca da sua natureza, dessa entidade, dessa força invisível. O que era isso, né? E essa força declarou pertencer ao mundo dos seres espirituais, que se despojaram do invólucro corporal do homem. E assim é que foi revelada a doutrina dos espíritos. Isto é, o professor Rivail não chegou perguntando: você é um espírito? Espírito de quem você é? Ele perguntou: o que é você? O que é essa inteligência que está se comunicando conosco através dessas mesas e cadeiras? E a própria mesa e cadeira respondeu: somos espíritos, manipulando essa matéria para conversar com vocês. Somos espíritos de pessoas que viveram como vocês estão vivendo agora, encarnados, mas que já desencarnamos, já deixamos esse corpo físico e continuamos vivos. E agora estamos aqui, comunicando-nos com vocês. E aí o professor Rivail, como muitos outros, se interessa profundamente, mas ele se destaca no seguinte ponto: porque há muito tempo esses fenômenos já estavam acontecendo. E até então, nada de útil se tirou desse diálogo com os espíritos. Ou pouco de útil. Por quê? Porque imaginemos quais as perguntas eram feitas. Quais perguntas nós faríamos? Os números da Mega Sena? Qual time vai ser campeão? Não sabemos. Mas Rivail viu que ali havia uma fonte de saber a ser explorada, pois que os espíritos que se apresentavam lá eram espíritos inteligentes, com uma capacidade muito grande, e que, por estarem desencarnados, tinham uma outra visão e acesso a conhecimentos que nós encarnados não temos, e que poderiam responder a questionamentos de ordem científica, filosófica, moral. E ele então se propôs a fazer esses questionamentos. E desses questionamentos é que surgiu a doutrina espírita, das respostas que os espíritos deram às questões formuladas por Rivail. Ele nos diz ainda que essas comunicações entre o mundo espiritual e o mundo corporal estão na ordem natural das coisas e não constituem de nenhuma maneira fato sobrenatural. Tanto que de tais comunicações se acham vestígios entre todos os povos e todas as épocas. Aquilo que falávamos no início. Fenômenos dessa natureza acontecem há muito tempo. Desde o Velho Egito, nós temos relatos de ocorrências dessa natureza no Antigo Testamento, no Novo Testamento, entre os hindus, entre os chineses, entre vários povos. Mas esse contato mais direto de comunicação e de um ensino vindo de lá para cá, de forma sistematizada, o crédito a tudo isso deve ser dado ao professor Hipólito Leon Denisard Rivail.
Mas ele observa que este livro, o Livro dos Espíritos, que surgiu dessas perguntas em 18 de abril de 1857, é um repositório dos ensinos dos Espíritos. Foi escrito por ordem deles e mediante ditado deles, Espíritos superiores. Nada há aqui que não seja a expressão do pensamento dos Espíritos superiores e que não tenha sido por eles examinado antes de ser publicado. Ou seja, a obra não era do professor Rivail. A obra é dos Espíritos. E por isso mesmo, o professor, que já era conhecido pelas suas obras acadêmicas, de didática, de gramática, de aritmética, ele que era um estudioso da área de ensino público, bastante respeitado, decidiu não misturar as coisas. E ele, a partir de então, quando ele publica o Livro dos Espíritos, ele o faz com um pseudônimo, com um nome fictício, Allan Kardec. A origem desse nome, de acordo com o próprio Kardec, é o nome que ele haveria tido em outra encarnação, de acordo com uma revelação realizada por um espírito que seria o seu guia espiritual. Mas engana-se quem pensa que o papel de Kardec foi secundário, pois a ordem, ele modestamente diz que só isso, mas nós sabemos que a ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação, constituem obra daquele, Kardec, que recebeu a missão de os publicar. Ele coloca como só isso. Mas imagine, ele praticamente largou tudo aquilo que fazia para dedicar-se a essa nova doutrina. Ele teve a capacidade de organizar esses ensinamentos. Ele não estava se comunicando com um espírito através de um médium. Foram mais de 10 médiuns. Ele se correspondia com mais de 10 países diferentes, porque haviam fenômenos ocorrendo em vários lugares. E para que isso não fosse o ensino de um espírito, podendo ser deturpado por um médium, ele se cercou de garantias. Ele fazia a mesma pergunta e enviava para vários médiums de vários locais. Então, esses médiums, através do contato com diversos espíritos, obtinham as respostas e mandavam para Kardec. E ele via aquilo que estava de acordo. E aí publicava. Se era a opinião ou a informação de um espírito só e os outros não confirmavam, ele não publicava. Ele se garantiu dessa forma, fazendo aquilo que ele chamou de controle universal dos ensinos dos espíritos. Se garantiu ou se precaveu de ter erros nessa obra. Opiniões pessoais de alguns espíritos, porque ele observou também que os espíritos nada mais são que pessoas como nós que desencarnaram, uns mais evoluídos, outros menos. Então aqueles menos evoluídos talvez poderiam dar uma informação que lá no futuro não se confirmasse. Então ele se cercou de todos os cuidados. Por isso é que nós vemos que essa obra esteve nas mãos certas. Ele, discípulo de Pestalozzi, educador, uma pessoa com alta capacidade intelectual e sistemático, ou bastante, para organizar de forma didática, organizar as perguntas. Se nós começarmos a ler o Livro dos Espíritos ou acompanhar as exposições aqui, nós vamos ver que tudo segue uma sequência lógica, sequência essa estabelecida por ele. Então o papel de Kardec para o advento da doutrina espírita é simplesmente fundamental. E nós falamos, e ele mesmo fala, que ele recebeu a missão de publicar esses ensinamentos. Como ele descobriu que ele tinha essa missão? Os próprios espíritos revelaram a ele. Durante as reuniões disseram, em outros termos, você é o cara. É contigo. Você tem a missão de levar isso adiante. Mas deram recomendações a ele. E essas recomendações estão em uma carta que os espíritos
trouxeram a Kardec e que ele publica no final de Os Prolegômenos. E essa carta nós vamos ver apenas os pontos principais dessa mensagem, porque não daria tempo de ver tudo. Mas nessa carta que os Espíritos entregam a Kardec, eles dizem o seguinte: dizem para que ele tenha zelo e perseverança com o trabalho dos Espíritos, advertindo novamente que esse trabalho, por mais valiosa que seja a contribuição de Kardec, esse trabalho não é de Kardec, é dos Espíritos. E por isso ele, com essa missão de trazer isso, deve ter todo o zelo, todo o cuidado ao analisar essas mensagens. E perseverar, porque nós veremos que ele precisou de perseverança, de seguir em frente muitas vezes contra várias adversidades que ele enfrentou. Disseram que ele teria assistência contínua nessa missão de publicar o Livro dos Espíritos. Aliás, essa era uma parte dessa missão. A missão não se encerrava ali. E nós vimos que depois vieram outras obras, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, Céu e Inferno, a Gênese, a Revista Espírita, o que é o Espiritismo. Então, a missão dele era muito maior do que apenas, como se fosse pouco, o Livro dos Espíritos. Mas, para essa missão, ele teria toda a assistência dos amigos espirituais, porque ele estava fazendo um trabalho em prol de toda a humanidade. Mas recomendaram que ele guardasse alguns ensinos para si, porque alguns não estavam prontos para ser publicados naquele momento. Que ele meditasse em cima desses ensinamentos, para que no momento certo, no momento oportuno, ele os apresentasse. Então muita coisa que não estava no Livro dos Espíritos foi complementado posteriormente, na Gênese, no Céu e Inferno, no Evangelho. Deram um símbolo para ele, talvez o único símbolo que o Espiritismo tenha, e que vocês que não são distraídos como eu, talvez já tenham observado lá na frente da Lar Espírita, naquele painel luminoso, há uma videira. Já viram? Uma cepa. Pois bem, vocês vão encontrar essa cepa desenhada nesse capítulo de Os Prolegômenos. Porque foi um desenho que os próprios Espíritos fizeram naquela reunião mediúnica em que ditaram essa carta. E disseram que essa cepa, essa videira, representa o homem e o espírito. Que a carne é como se fosse o caule, né? A rama, né? A cepa. A alma, que é o espírito encarnado, é o grão da uva, o bago, enfim. E o licor, a essência, é o espírito. E que essa essência se desenvolve através do trabalho. E que a nossa missão é desenvolver, assim como os produtores da uva têm todo o cuidado, todo o trabalho para desenvolver uma boa qualidade de uva, e aqueles que a transformam em vinho, todo o cuidado do mundo para transformar aquele vinho em algo puro, o nosso trabalho também é o de nos purificarmos através do trabalho de renovação íntima, trabalho individual, intransferível. Nós não podemos delegar esse trabalho a ninguém, ele é nosso. Orientam a Kardec que não desanime com as críticas, porque elas viriam, e vieram bastante. Que preparasse para as dissidências, porque aliados da primeira hora em algum momento desertariam, porque procurariam seguir seus próprios caminhos, seus próprios interesses. Mas dizendo que quem se mantivesse fiel aos princípios de Jesus, aos ensinos de caridade, humildade e amor, esses se uniriam e formariam a verdadeira família espírita que estava nascendo naquele momento. E que com perseverança, novamente a perseverança apareceu, ele colheria os frutos do seu trabalho, ainda que não visse ou não entendesse a magnitude disso em vida. Porque hoje, nós aqui nesse salão, somos parte dos frutos desse trabalho de Kardec. Pois não fosse esse trabalho dele,
nós não estaríamos aqui analisando a sua obra, bebendo dessa fonte que são os ensinamentos superiores dos Espíritos, trazidos através de Allan Kardec. E que ele deveria, acima de tudo, manter a humildade e o desinteresse, para que assim pudesse continuar tendo essa boa assistência espiritual. Porque muitos antes dele vieram com missões importantes e falharam. Afinal, em algum momento trocaram a humildade pelo orgulho, o desinteresse pelo interesse pessoal, pelo egoísmo, pela vaidade, pelos seus próprios projetos, ao invés de prestigiar o projeto que vieram concretizar. Essa é a missão de Kardec. E esses são os ensinamentos que os Espíritos passaram a ele. Mas aí, olhando isso, a gente pensa, será que é só para Kardec isso? Porque o Kardec teve a sua missão grandiosa, importantíssima, como nós vimos. E nós? Qual é a nossa missão? Temos uma missão aqui enquanto encarnados? Imagino eu que a nossa missão não é de tanta importância, relevância, quanto a que Kardec desempenhou, influenciando a humanidade toda, senão hoje, algum dia ainda influenciará. Mas cada um de nós pode fazer a diferença, seja nos círculos familiares, nos círculos de trabalho, seja em nós mesmos. Então, no mínimo, nós temos missão conosco de nos melhorarmos, pois essa é uma das chaves dos ensinamentos espirituais trazidos em O Livro dos Espíritos. Mas então vemos e analisamos essa mensagem. Zelo e perseverança com o trabalho dos Espíritos, porque o trabalho dos Espíritos não acabou. A base está aqui e temos que ter zelo com ela, nós que nos consideramos espíritas, não deturparmos esses ensinamentos em nosso interesse próprio e perseverarmos mesmo quando encontrarmos dificuldades em compreender esses ensinamentos, buscando recursos que nos façam compreendê-los, através dos grupos de estudo, das palestras públicas, dos programas de rádio, televisão, enfim, como pudermos, da leitura dos livros. Mas também zelo e perseverança com os trabalhos que os espíritos amigos estão fazendo aqui conosco agora, e que nós podemos colaborar para eles, vibrando no bem, sentindo no bem, ou atrapalhá-los. Então nós também precisamos desse zelo, dessa perseverança, porque assim teremos assistência contínua também na missão. Porque nós sabemos que os espíritos benfeitores ajudam todos aqueles que têm o firme propósito de praticar o bem. É o Cristo que nos diz isso. Pedi e obtereis, buscai e achareis. Se nós buscamos o bem, nós encontraremos o sustentáculo para nos mantermos nele. A inspiração divina, a inspiração dos amigos espirituais para continuarmos nesse bem. Guardar alguns ensinos para nós e meditarmos, porque muitas vezes ainda não compreendemos o real alcance daquele ensinamento. Então é preciso que nós meditemos sobre eles antes de querermos divulgá-lo e talvez fazermos bobagem, levando uma mensagem que não é exatamente aquela. Então meditar sempre, refletir nesses ensinamentos que nós recebemos. Lembrar do exemplo da cepa, da elevação do espírito pelo trabalho. Não acreditarmos que a nossa elevação espiritual virá sem esforços. Ela depende de nós, depende do concurso nosso, do nosso trabalho. Não desanimar com as críticas, porque elas vêm, nós sabemos. Sobretudo a nós que decidimos nos dedicar de alguma forma, mais ou menos, ao Espiritismo, nós recebemos muitas vezes críticas de familiares, de amigos, de colegas, que muitas vezes não nos compreendem os propósitos, os desígnios, mas nós não podemos desanimar com isso. Temos sim que nos preparar para dissidências. Foi o Cristo novamente que avisou. Não veio trazer a paz, mas a divisão. Porque sabia que os seus ensinos de tão elevados fariam com que as pessoas, não o compreendendo,
se dividissem, uns defendendo uma coisa, outros defendendo outra, e aí nós estamos aí nas guerras, graças a Deus não mais sangrentas, mas ainda de ideologia, guerras religiosas, uma religião querendo se sobrepor à outra, sendo que todas se dizem cristãs. Então haverá dissidência, sem dúvida, mas aqueles que se mantêm nos princípios de Jesus, esses se unem e formam, sim, a verdadeira família espírita, a verdadeira família cristã. Com perseverança, colheremos sim os frutos do nosso trabalho, ainda que não os colhamos nessa encarnação. Por quê? Porque muitas vezes temos muito a realizar, e o fruto desse trabalho, possivelmente, só conseguiremos aurir em um momento futuro. Alguns nós com certeza já conseguimos colher agora. Por exemplo, a paz de espírito quando praticamos o bem. Somente essa paz de consciência já nos é um fruto que nos enche a alma de energia e de vontade de continuar evoluindo. E acima de tudo, manter a humildade e o desinteresse nas coisas simples e puramente materiais, para que possamos manter a boa assistência espiritual, essa assistência que nunca nos falta desde que perseveremos no bem, na prática do bem. Meus queridos amigos, essa foi a missão de Kardec. A nossa, talvez nós não saibamos, ou não consigamos nos relembrar, porque nós programamos isso antes de reencarnar. Fomos nós que a estipulamos, não foi ninguém que estipulou por nós. Mas algo nós temos a realizar, que possamos fazer a nossa parte. Lembrando que espíritos amigos nos assistem. Para quem ficou curioso, essa mensagem foi assinada por João Evangelista, São Luís, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, Sócrates, Platão, Fénelon, Franklin, Espírito da Verdade. Um time bom, né? Pois é, esses é o que assistiram Kardec nessa missão, entre outros grandes vultos da humanidade. Quem estará nos assistindo nesse momento? Aqueles que nós merecermos pelo nosso comportamento, pelo nosso pensamento, pelo nosso sentimento. Alguém há de estar olhando por nós, certamente. Mas para mantermos essa assistência, vibremos no bem, possamos agir no bem, pensar no bem e seguir em frente com os ensinamentos que Kardec nos traz nesse livro maravilhoso que nós analisaremos nos próximos encontros de quarta-feira. Obrigado pela atenção de todos e que a paz do Mestre Jesus continue nos envolvendo, hoje e sempre. Obrigado.